Posição do nosso turismo, Goiás vai lucrar e muito. Eu acho que por mais que você venha investir materialmente para ser sede de uma Copa do Mundo, você vai ter de lucro com o passar do tempo depois da Copa. Teríamos aí um andamento mais acelerado das obras do aeroporto? Tranquilamente. O aeroporto talvez, neste momento, a coisa mais importante se trata de infraestrutura. É o começo. Como você vai ser sede de uma Copa do Mundo se você não tem um aeroporto em condições de receber não apenas o fluxo de turistas, mas também aeronaves de porte maior com delegações internacionais? Uma provável escolha de Brasília, Jairo, seria prejudicial ou seria benéfica para Goiânia? Ô, Evandro, não vamos colocar a coisa sobre esse prisma, porque eu acho que o Brasil tem seu lugar assegurado. Lá é a capital do país. Sobra dinheiro no governo do Distrito Federal. O Distrito Federal não se preocupa com dinheiro para pagar a sua polícia. É verba federal, questão de segurança. É um exemplo que eu estou dando, de como a coisa em Brasília é fácil, ao contrário dos outros estados, e que tem que lutar com unhas e dentes com os seus próprios recursos, porque as transferências de recursos da União para os estados são recursos minguados. Então, Brasília tem esse privilégio de contar com o handicap financeiro. Então, não vamos colocar nesse ponto, não. Vamos lutar para que sejamos sede. No pior das hipóteses, dividir com Brasília a honra. Nós temos aqui 18 cidades concorrendo a 12 sedes desta Copa do Mundo. Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza, Natal, Manaus, Belém, Rio Branco, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Quem é quem em todas essas cidades aqui? Você não pode, abrir mão de Rio, de São Paulo? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Esse quarteto é inviolável, intocável, pela própria história, tradição do futebol brasileiro. Concorda ou discorda? Claro, evidente. Esses quatro são intocáveis. Eu vi o pessoal da FIFA falar com muita empolgação de Manaus, né? Manaus, sim, a Amazônia, Walter. A Amazônia é um negócio seríssimo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Você não tenha dúvida que se o governo do Amazonas der condições, construir uma infraestrutura aceitável, Manaus será uma das sedes, uma questão estratégica e política. Eu vi numa vistoria feita aí por uma comissão de arquitetos, de engenheiros, o resultado de uma pesquisa que eles fizeram nos estádios aí prováveis para a Copa do Mundo, que nenhum deles hoje teria condição. Até o Maracanã, reformado para os Jogos Pan-Americanos, cuja capacidade para uma Copa do Mundo deve ser de 86.100 torcedores, o maior da Copa. Isso, de certa forma, é preocupante, Jair? É preocupante. Nós temos que trabalhar bastante e não deixar para a última hora. E o exemplo fica aí nos Jogos Pan-Americanos realizados no Rio de Janeiro. Num primeiro momento, afirmou-se que os custos seriam bancados pela iniciativa privada. Não foi possível. O governo do estado do Rio teve que entrar com uma parcela, o governo da cidade do Rio de Janeiro teve que entrar e o governo federal acabou bancando a parte do leão e o próprio presidente Lula não gostou muito disso, não. Aliás, no retorno ao Brasil de Zurique, o presidente Lula disse ao seu ministro dos Esportes, Orlando, para que ele agisse com rapidez na formação dessas comissões, para que não venha a ocorrer em 2014 o que ocorreu com o Pan-Americano. Jairo, muito obrigado pela sua presença. Certamente voltaremos aqui outras vezes para falar de Copa do Mundo, não só como assessor do governador, assessor de imprensa, como jornalista brilhante que sempre foi. Agradeço a sua vinda e voltaremos no futuro bem próximo aqui ao programa. Muito obrigado, Evandro. Eu estarei de volta assim que você me convocar, principalmente se você me der o privilégio de ver uma matéria tão bem feita, tão produzida como foi hoje pela Monara Marques, filha do meu querido Evandro e da minha querida Marisa. Muito obrigado, Jairo. Amanhã, 10 horas da noite, aqui no Melhor do Futebol, José Carlos Lopes e Valério Luiz, trazendo tudo sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou para Uberlândia para o jogo do Vila contra o Craque. Um abraço, gente. Bom final de semana. Até segunda-feira.